Em várias histórias, sejam elas filmes, livros, séries ou anime, no final o grupo dos bons acaba vencendo e derrotando o grande vilão. Porém, o que aconteceria se fosse o vilão que tivesse vencido e triunfado sobre os heróis? Senhoras e senhores, este é o Triunfo do Mal, uma série de vídeos onde nos adentramos ao vasto multiverso da ficção e vemos o que aconteceria se o bando dos maus tivesse vencido e triunfado sobre os heróis. E então, vamos para o vídeo. O protagonista da nossa história de hoje será o Zisker, o supremo Ectolord de Anur Feitos e o vilão mais aterrorizante de Ben 10. E então, para começar, o que queria o Zisker? Bem, o objetivo do Zisker não é tão difícil de entender. Ele queria possuir o Ben para ter o poder do Omnitrix e também para se tornar inteiro, e também ele queria dominar a Terra e eventualmente também queria conquistar todo o universo. Mas então, por qual motivo o Zisker perdeu? Bem, o Zisker perdeu basicamente por ser muito confiante e não aproveitar as oportunidades que ele tinha. Afinal, o idiota teve muitas oportunidades em que ele poderia ter possuído o Ben, mas não aproveitou nenhuma delas e preferiu ficar falando ou fazendo qualquer outra coisa ao invés de aproveitar e possuir o Ben logo de cara. Mas então, realmente existiu um momento onde o Zisker poderia ter ganhado? E a resposta é sim, e ele poderia ainda ter ganhado no seu episódio de estreia. No final do episódio Ataque do Fantasmático, ao invés de pedir para os psicolocos segurarem o Vomax e a Gwen, o Zisker poderia ter pedido para um deles segurar o Ben, possivelmente o Polegares. Dessa forma, com o Ben imobilizado, o Zisker poderia ir lá e possuir o Ben. E apesar do Omnitrix tentar proteger o Ben, como vimos no original, sem o Ben conseguir acionar o Omnitrix para se transformar, ele não teria como resistir à possessão e acabaria sendo possuído pelo... E então, como o Zisker poderia ter vencido? Neste universo, durante os acontecimentos do episódio Ataque do Fantasmático, após o Zisker sair do corpo da Gwen devido ao acordo entre aspas que ele tinha feito com o Ben, assim que os psicolocos chegam para ajudar, dessa vez o Zisker pede para um deles segurar o Ben. Nesse caso, sendo o Polegares, enquanto a Murtrança segura o Vomax e o Ácido fica na frente da Gwen para ela não fazer nada. E então, com o Ben estando sendo segurado pelo Polegares, o Zisker aproveita e vai possuir o Ben. O Omnitrix até tenta proteger o Ben, mas como o Ben está sendo segurado pelo Polegares, ele não consegue acionar o Omnitrix e então o Zisker acaba possuindo o Ben. Algo importante a ressaltar é que, pelo que é dado a entender no episódio, pela reação do Zisker quando ele achou que tinha possuído o Ben, ao possuir o Ben, o corpo do Ben ia mudar e acabar se tornando o do Zisker. E então, após possuir o Ben, o corpo do Ben mudaria e se tornaria o do Zisker, com ele tendo o Omnitrix em seu pulso. E após possuir o corpo do Ben e ter o poder do Omnitrix, o Zisker também possivelmente se tornaria imune ao Sol, dado as falas do Ben nesse episódio que indicam que, ao possuir o corpo do Ben, o Zisker conseguiria se tornar imune ao Sol. E então, agora estando possuindo o Ben e tendo o Omnitrix, o Zisker decidiria o que iria fazer com o Vomax e a Gwen. E aqui tem duas opções: simplesmente matar eles ou transformar em escravos ectonoritas esses dois, assim como ele fez com vários cidadãos do planeta do Vilgax em Ben 10 Força Alienígena. Em todo caso, o Zisker já venceu, mas ainda falta mais alguns desses objetivos para realizar. E então, o que aconteceria agora?
Bem, após o Sker realizar seu primeiro objetivo, ele iria entrar no trailer do Vomax e iria para algum outro lugar para esperar o Dr. Victor, a múmia e o lobo chegarem na Terra para ele realizar seu próximo plano. Pois, como dito em um fanbook, o Sker, em algum momento fora de tela, entrou em contato com esses três para eles virem à Terra o ajudar com seu plano. E então, agora basta o Sker esperar. Porém, a pergunta agora é: haveria alguém que poderia deter os Sker? Bem, talvez, pois ainda estamos só na segunda temporada do Ben 10 clássico. E algo importante a ressaltar aqui que eu preciso explicar é que muitos pensam que o episódio Ataque do Fantasmático é o antepenúltimo episódio da segunda temporada. Isso porque esse episódio foi transmitido na ordem errada no Brasil. Mas quando vemos a wiki inglesa de Ben 10, o episódio Ataque do Fantasmático é apenas o 7º episódio da segunda temporada. E isso é importante, pois significa que terá mais ameaças que irão ameaçar o mundo que os Sker vai ter que lidar caso queira concretizar seus planos. E agora, o que aconteceria seria que, no episódio Arma Poderosa, o Enoch e seus subordinados seriam mortos pelo deus Maia da Morte ao tentarem ir pegar a espada lendária, mas o que realmente importa é no episódio Acampamento do Medo, pois sem os Tennysons para impedir, o micélio espalharia seus esporos por todo o planeta, causando um apocalipse de fungos mutantes, o que rapidamente se espalharia e se tornaria um problema para todo o planeta. Mas esse seria um problema que os Sker não precisariam intervir, pois, de certo modo, ele se resolveria sozinho. Isso porque, chegando no episódio Má Sorte, a Encantriz libertaria o Rex da prisão e então ambos juntos pegariam a chave perdida de Bezel e assim fariam o ritual do eclipse e como no original a Encantriz trairia o Rex e então conseguiria todo o poder do ritual do eclipse e restauraria os amuletos de Bezel. E já que os fungos mutantes do Mycelium poderiam ser um problema para ela e para seus objetivos, ela rapidamente livraria o planeta dessa praga. Poderia levar alguns dias, talvez algumas semanas, mas a Encantriz com seu imenso poder mágico eventualmente exterminaria toda essa praga de fungos mutantes e eliminando os micélios. Algum tempo após matar todos os fungos mutantes e os micélios, a Encantriz estaria buscando formas de aumentar ainda mais seu poder mágico para realizar seu objetivo. E nisso, nas suas buscas, a Encantriz acabaria se encontrando com os Sker. E então, ambos os vilões acabariam se enfrentando. Onde os Sker teriam muita dificuldade nessa luta, afinal a Encantriz estaria com um imenso poder mágico devido ao ritual do eclipse e além disso estaria com os amuletos de Bezel. E então, mediante essa situação, os Sker sem outra alternativa usaria o Omnitrix, assim se transformando no Chama, e usaria uma supernova para derrotar a Encantriz. Onde a Encantriz, por sorte, usando alguns feitiços, conseguiria sobreviver, mas seria gravemente ferida e nocauteada. Porém, os Sker não matariam a Encantriz. A magia e os feitiços que a Encantriz utilizou chamou a atenção dos Sker, e então ele investigou o corpo dela e encontrou o livro de feitiços dela e deu uma olhada e viu que isso seria interessante para ele utilizar. Porém, as coisas para os Sker não vão ficar nada fáceis, pois dois vilões em uma nave chegaram na atmosfera do planeta e detectaram a ativação do Omnitrix e irão até os Sker, sendo nada mais ninguém menos que o Vilgax e o Kevin 11. Assim, estamos nos acontecimentos do episódio De Volta com uma Vingança. Ambos vilões, Vilgax e Kevin 11, seguem o sinal do Omnitrix que foi detectado e assim encontram os Sker. Os Sker, ao ver os dois, tenta propor uma aliança, mas ambos recusam. O Vilgax só quer o Omnitrix e o Kevin 11 quer se vingar do Ben. Mas já que os Sker está possuindo o Ben, então o Kevin quer matar os Sker para assim poder se vingar do Ben. E então ambos vilões partem para cima dos Sker, mas infelizmente eles estão sem sorte, pois os Sker simplesmente ficam invisíveis e então os Sker possuem o corpo do Vilgax. E dessa forma ele enfrenta o Kevin 11 e depois de uma difícil batalha, os Sker possuindo o Vilgax derrota o Kevin 11 e então o próprio Sker depois sai do corpo do Vilgax e o nocauteia. E então os Sker pensam no que fazer com esses vilões e então ele pega o livro de feitiços da Encantriz e encontra um feitiço de controle mental. Dessa forma, os Sker utilizam esse feitiço, assim controlando os três vilões, Encantriz, Vilgax e Kevin 11, usando o mesmo feitiço que a Encantriz utilizou para controlar o Kevin em Ben 10 Força Alienígena. Após isso, se passariam vários dias e semanas,
onde nesse tempo o Dr. Victor, a Múmia e o Lobo teriam chegado na Terra, mas eles ainda demorariam algum tempo para conseguir os materiais necessários e fazer todos os preparativos para poder realizar o plano dos Scare. Quanto aos Scare, nesse tempo, com os 3 vilões controlados, os Scare obrigou o Vilgax a desbloquear o controle mestre do Omnitrix, já que o Vilgax se dizia um mestre do Omnitrix. Dessa forma, os Scare têm acesso ao controle mestre do Omnitrix, conseguindo utilizar todos os aliens do Omnitrix. E quanto à Encantriz, os Scare fez ela contar tudo que sabe sobre magia, e então os Scare foi até a biblioteca do Rex e começou a estudar magia para conseguir utilizar magia de melhor forma, e além disso, por meio de um ritual, os Scare transferiu todo o poder mágico que a Encantriz conseguiu com o ritual para ele, e além disso, os Scare pegou todos os amuletos de Bezel da Encantriz para ele. Dessa forma, os Scare está absurdamente mais poderoso, com o controle mestre do Omnitrix, um grande poder e conhecimento em magia, além de 3 vilões poderosos sob seu controle. E então, após algum tempo, os preparativos seriam feitos e então o plano dos Scare seria realizado. Uma capa de Corodium cobriria todo o planeta, assim transformando todos os humanos, aliens e criptídeos da Terra em mutantes de Corodium. Assim, os Scare dominou todo o planeta. E nisso, até mesmo personagens como os Cavaleiros Eternos, o Vivi Argost, o Rex e até mesmo o Bezel foram transformados em mutantes de Corodium. Mas um plano dos Scare foi realizado e ele dominou a Terra. E agora, com a Terra conquistada, só falta o último objetivo dos Scare, que é conquistar o universo. E para realizar este objetivo, os Scare montaria um exército para realizar este objetivo, onde esse exército seria composto por inúmeros cidadãos do sistema Nur, e além disso, por estar controlando o Vilgax, os Scare tomaria todo o exército do Vilgax para si, e além disso, por sugestão do próprio Vilgax, o Vilgax daria vários biots para os Scare, e assim os Scare sincronizariam esses biots com o Omnitrix, assim criando um exército de aliens do Omnitrix, além também de criar um exército de criaturas de rocha mágicas, que os Scare criaria com seus feitiços, e então a partir daqui seria um game over total para o universo. Seria só uma questão de tempo até os Scare conseguir conquistar todo o universo. E nesse ritmo, a Sayline, ao tentar recuperar o Omnitrix, seria morta. O Malware, ao tentar ir conseguir o Omnitrix, seria petrificado por um feitiço elétrico dos Scare. Os encanadores, os incursianos e os soberanos cairiam perante o exército dos Scare, e vários exércitos de muitos mundos também cairiam perante o exército dos Scare. Para alguns planetas com raças mais poderosas, como a raça das Anoditas, a raça do Atômico, do Gravatac, para estes planetas dessas raças, os Scare teriam que ir pessoalmente. Mas, sendo agora um mestre em magia e possuindo o controle mestre do Omnitrix, os Scare derrotaria todos em seu caminho e conquistaria o universo. Os Sapiens Celestiais não fariam nada, afinal os Scare não mexeu com eles. O Professor Paradoxo também não faria nada, já que esta é outra realidade. O Diagon nunca seria liberto do seu selo, afinal todos que sabiam sobre ele agora são mutantes de Corodium. E quanto ao Azimuth, nessa época ele havia perdido sua fé no universo, e sem o Ben para restabelecer sua fé no universo, o Azimuth não faria nada, apenas ficaria decepcionado pela sua maior criação ter se tornado uma arma, e apenas desejaria que os Scare acabassem acidentalmente ativando a autodestruição do Omnitrix, e assim destruísse o universo para recomeçar do zero. E então, como termina essa história? Seria possível ver uma nave que estaria vagando pelo universo para sabe-se lá onde nesta nave estaria sentado em um trono os Scare, onde os Scare olharia para os seus amuletos de Bezel, pensando o quanto a magia foi realmente útil para ele. Logo após isso, os Scare olha para o Omnitrix em seu pulso e pensa na época em que estava preso nesse dispositivo e do garoto que usava, mas agora nada disso importa. Ele possuiu o garoto, conseguiu o Omnitrix e realizou todos os seus objetivos. Conquistou a Terra e até mesmo conquistou todo o universo. Os Scare olha para algumas telas em sua nave e vê seus maiores soldados, Encantriz, Vilgax e Kevin 11, dando reportes dos planetas conquistados pelo exército dos Scare. Os Scare sorri feliz, pois conseguiu realizar todos seus objetivos e ninguém é páreo para ele. Ele é invencível. Ele é o Supremo Ectolord, mestre em magia,
portador do Omnitrix e agora é também o dono do universo. O universo é dele e não há ninguém que possa o deter neste universo. Ele venceu. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado, deixe um like e se inscrevam no canal. Eu postei finalmente o Triunfo do Mal dos Scare que eu já havia prometido postar há algum tempo. Não era minha intenção postar hoje, no dia do Halloween, mas já que é dia do Halloween e os Scare é um vilão relacionado ao terror, eu decidi postar o Triunfo do Mal dele nesse dia como um especial de Halloween. E agora os Scare juntamente do Rockmoth são os vilões que eu já fiz Triunfo do Mal que tiveram uma vitória absoluta. E o próximo vilão que vai ter Triunfo do Mal vai ser o Muzan, já que eu acho que ele merece um vídeo só dele de Triunfo do Mal. Mas então, é isso, espero que tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem sugestões para mais vídeos. Então esse foi o vídeo, galera, obrigado, valeu, falou e fui!